E aí, pessoal, tudo bem? Professora Letícia Chambarelli aqui de Física. Hoje mais um conteúdo aí para vocês, dilatação térmica dos sólidos. Vamos lá? Bom, já coloquei uma figura aí já para poder gerar um impacto. Já percebeu que esse trilho aí também, né, não tá tão alinhadinho, não. Por que ele tá todo torto assim dessa maneira? Na verdade, quando trilhos, né, são instalados de maneira consecutiva para poder formar ali a nossa linha férrea, é necessário que se deixe um espaçamento entre trilhos consecutivos, porque devido aos efeitos da dilatação térmica pode provocar esse fenômeno aí de ficar tudo torto. Então, sabe quando você está na ponte Rio-Niterói, que você escuta aquele barulho assim, tutum, tutum, aqui no Rio de Janeiro, né? Tutum, tutum. Aquele barulho que faz ali é devido às juntas de dilatação que são colocadas ali naquela pista, né? Naquela ponte, para poder o concreto conseguir ter a sua dilatação ali, o asfalto, e aí não ter dano, né, naquela pista. Então, é adequado você deixar esses espaçamentos, tá bom? Bom, a gente vai trabalhar com as dilatações de tipo linear, superficial e volumétrica. Na verdade, a gente sabe que quando a gente provoca um aumento de temperatura, estou falando de sólidos aqui, a água ela tem um comportamento diferente, tá? Ela tem um comportamento anômalo num determinado trecho ali de temperatura, mas trabalhando aqui com dilatação de sólidos, e a gente sabe que se você fornecer calor para esse determinado sólido, ele tem, por consequência, aumentar suas dimensões. Só que nem todas as dimensões, às vezes, são tão consideráveis assim. Então, a gente vai poder dividir o nosso exercício em linear, superficial e volumétrico. A linear é aquela dilatação que vai ocorrer em uma dimensão, ou seja, seria aquela dilatação que ocorre em comprimento, tá bom? Então, no comprimento daquele determinado objeto. Então, quais são os exemplos clássicos que vêm para isso? Vem, às vezes, assim, uma barra metálica, um trilho de trem, tá? Às vezes vem uma haste, tá? Então, são exercícios, um fio. Então, são exercícios que às vezes aparecem para a gente e você já fica ligado que pode ser uma dilatação do tipo linear. É claro que eu posso ter barras de tamanhos iguais, tá bom? Várias barras de tamanhos iguais, sofrendo a mesma variação de temperatura, mas se eu tiver materiais diferentes ali, então eu vou ter dilatações diferentes, porque o material, ele vai influenciar no comportamento, né, dessa dilatação desse determinado objeto. Então, a equação que a gente vai usar para calcular quanto houve de variação, né, nesse comprimento vai depender do comprimento inicial, vai depender de um alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é aquela característica daquele material, e o delta-θ, que é a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a variação desse tamanho. Quanto maior for o valor do alfa, ou seja, maior o coeficiente de dilatação linear desse corpo, maior também vai ser essa variação desse comprimento, tá bom? Delta pra gente na física, variação, delta L, variação do comprimento. Quando eu tenho uma barra aqui de tamanho L0 e ela assume um tamanho L final, esse delta L aqui é de quanto ela sofreu em aumento, tá bom? Bom, o gráfico de temperatura aqui, comprimento por temperatura, está nos mostrando o quê? Que eu tenho uma barra, por exemplo, de tamanho L0 com uma certa temperatura, ela vai ganhando calor, vai aumentando a sua temperatura e chega num ponto que atinge o tamanho L final. Repara que L menos L0 é o nosso ΔL e T menos T0 é o nosso ΔT ou Δθ, como estava lá na equação passada. E aí quando você faz a tangente disso, você está fazendo o quê? ΔL dividido por Δθ ou ΔT, tá bom? Então, esse aqui é um gráfico bem interessante, tá? Geralmente, a questão que aparece aqui pra gente é para calcular um coeficiente de dilatação, alguma coisa do tipo, tá? Bom, lâmina bimetálica, gente, lâmina bimetal, dois metais. São comportamentos diferentes para sua dilatação quando sofrem um determinado aquecimento. Isso aí é muito utilizado em dispositivos que têm um controle com efeito térmico. Então, ele esquenta, aí ele sofre, né, a sua dilatação, ele começa a se encurvar e ele pode, então, acionar um determinado circuito, tá bom? O exemplo que eu coloquei para vocês aqui foi do alarme de incêndio, que mostra uma pilha, uma campainha, e aí, por exemplo, tem um aquecimento, né, teve um incêndio, qualquer que seja, e sofre um determinado aquecimento nessa barra aqui. Essas duas barras, são duas lâminas bimetálicas, elas estão grudadas bem uma na outra, elas não conseguem deslizar uma sobre a outra. E aí, como são feitas de materiais distintos, aquele material que possui maior coeficiente de dilatação vai sofrer uma maior variação no seu tamanho. E aí, consequentemente, ela começa a encurvar, né, para o lado daquela que tem menor coeficiente. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o latão e invar, o latão tem 2 10 a menos 5 e o invar aqui tem 0,09. Repare que o latão ele tem coeficiente maior, então por consequência disso ele vai encurvar para o lado da de menor.
Então, num aquecimento, a lâmina bimetálica sempre vai se encurvar para o lado de menor coeficiente de dilatação, beleza? Não vai seguir em linha reta, não vai deslizar uma sobre a outra, porque elas estão bem grudadas, tá bom? Bom, aqui a dilatação superficial vai trabalhar agora com uma dilatação feita em área, tá bom? Numa determinada superfície. Exemplo que vem pra gente no exercício é uma placa, uma chapa, tá bom? E aí, se por acaso essa chapa ou essa placa tiver um orifício, você faz a conta como se não houvesse amanhã, porque como você... Ah, Leti, mas no orifício não tem material, mas o comportamento do entorno tem material. E aí, quando tem essa dilatação, ela é para todas as dimensões que tem ali para aquele corpo. Então, automaticamente, esse furo também vai aumentar ali o seu diâmetro, vamos dizer assim, tá? Então, você pode, se tiver um furo ali no meio, faz a conta e tá tudo certo, tá? Essa equação é muito parecida com aquela que a gente viu para dilatação linear, só que agora, ao invés de você usar comprimento, você vai usar área. E ao invés de você usar o alfa aqui, você vai usar o beta. E esse beta corresponde a 2 vezes o valor daquele alfa que a gente viu antes. Então, cuidado que ele pode falar assim, uma placa de alumínio. Aí você, placa, beleza, 2 dimensões. Tá, mas ele está me dando coeficiente de dilatação linear. Ele está me dando alfa. Então, você tem que ficar ligado, bisurado, que ali tu tem que botar 2 vezes esse valor que ele te deu para o coeficiente de dilatação. Então, você tinha uma área inicial, forneceu calor, vai atingir uma área final, né, de tamanho A. E aí, tamanho não, desculpa, uma área A, né, final, e daí, então, quando você fizer a variação dessa área, você consegue, então, descobrir quanto é esse ΔA que tá aqui. Geralmente, eles pedem quanto foi o aumento da área, aí você faz o ΔA. De quanto variou o comprimento... Ih, gente, de quanto variou essa área? Então, você vai calcular ΔA. Agora, se pedir a área final, o que você pode fazer? Você calcula quanto foi o aumento da área, e soma com quanto tinha antes. É como se você tivesse R$100 no bolso e aí você coloca mais R$10. Quanto você tem de dinheiro agora? 100 mais 10, 110. Esse 10 é o aumento. Eu calculo quanto foi o aumento e somo com aquela parcela anterior. Tem uma outra equação que é ΔA igual a 0, 1 mais beta Δθ, mas dá muito trabalho usar essa equação e não vale muito a pena, não sabe? Você usa o do ΔA e soma com a área inicial, que é sucesso, tá bom? Bom, a dilatação volumétrica, como o nome já diz, né, vai ocorrer aí um volume, então são 3 dimensões. Então você tem uma dilatação, por exemplo, de um cubo, tá bom? De um determinado volume, sei lá, de um líquido. Ah, Leti, mas você está falando de sólidos, beleza, mas quando você tiver que fazer um cálculo de líquido, é um volume, né, que está sendo feito ali no aumento. Então, pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, tá? Então, tudo que tem aí 3 dimensões, a gente considera como uma dilatação do tipo volumétrica. Então, tem um volume inicial, vai para um volume final. Essa variação do volume é de quanto foi esse ΔV. Esse V0 aqui é o volume inicial, que tem esse determinado corpo. O gama corresponde agora a 3 vezes o valor daquele alfa, tá bom? Então, fica ligado quando for um cubo ali de aresta. E geralmente eles dão um cubo de aresta 10, é você. A aresta, gente, a aresta é só um pedacinho disso aqui, ó. Como é que minha caneta sumiu? Eu adoro quando a caneta some, porque ela... Como é? Sumiu real. Pronto, agora apareceu. Doideira isso aqui. Então, acho que ele interpreta que a gente não está usando e aí ele apaga. Se ele falar aresta 10, 10 é só esse pedacinho, tá bom? Então, fica ligado que pode acontecer isso. E aí, você tem que lembrar que quando você tiver que calcular o volume de alguma coisa, né? O volume é dado por A vezes B vezes C. São todas as dimensões ali daquele determinado corpo. Mas se você tiver um cubo, como todas as dimensões são iguais, né? Então, aqui vai ficar A vezes A, que é A ao cubo. Então, isso aqui é para um determinado cubo, beleza? Bom, para a gente determinar, então, a dilatação volumétrica, basta você pegar o volume inicial, multiplicar pelo gama e a variação de temperatura que ele sofreu. Mais uma vez, se pedir qual o volume final, você faz o ΔV e depois você soma com aquele volume inicial, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo para a gente poder fazer, que é exatamente aquele gráfico que a gente conversou antes, tá? Vou trocar aqui uma canetinha, só um minutinho. Fala aqui o seguinte, ó. O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear, ele quer o linear e ele falou que é uma barra, tá? Barra é dilatação o quê? Linear. E aí é dilatação de uma dimensão, tá bom? E ele está pedindo o coeficiente alfa, então tá tudo batendo, porque linear é realmente alfa na nossa equação. Só que ele me dá um gráfico. Aí a gente tem que fazer, ó, ΔL igual a L0, alfa, Δθ. Aí eu vou tirar do gráfico as seguintes informações. Esse valor que está aqui, ó, que é o início do gráfico, é o valor do L0.
Esse valor que está aqui é o tamanho final que vai ter essa barra. Daí, essa aqui vai ser o nosso ΔL, né? A variação do tamanho. E aqui, 40 vai ser a variação de temperatura que foi sofrida. Como a gente quer valor de alfa, eu vou isolar aqui, ó, ΔL sobre L0 Δθ. Passei para o outro lado dividindo. Então, o nosso alfa vai ser variação do tamanho de 802 para 806, 0,04. Só você subtrair os dois, tá? L0, 802 e a variação de temperatura, 40. Vou dar uma melhorada nisso, né? Então, ó, 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2. E 802... eu posso deixar como 802, que eu vou dar uma simplificadinha com aquele valor lá de cima, tá? Vezes 40. Bom, 4 sobre 8, como aquele 002 é muito pequenininho, eu vou dar uma simplificada aqui, ó, e vou colocar isso aqui como 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. Vezes, aqui tem um 10 a menos 2, e aqui embaixo tem um 40, bom? Aí vai ficar assim, ó, 1 dividido por 8, 10 elevado a menos 2, e esse 40 aqui eu vou subir com esse valor do 10, tá bom? Ficou 8 aqui embaixo, ficou um 10 aqui, eu já subi com o sinal trocado. Então, 1 dividido por 8, ó, 1 dividido por 8. Se você estivesse fazendo 1/4, seria 0,25. Como você está dividindo de novo, é 0,125 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, a resposta geralmente é notação científica, né? Então, o nosso alfa vai ser aqui, ó, 1,25 vezes 10, aumenta o número, diminui no expoente, vezes 10 elevado a menos 4. E a unidade de alfa, beta e gama geralmente vem como graus Celsius a menos 1, tá bom? Por quê? Porque ΔL e L0 vão ter a mesma unidade, então você vai poder cortar as duas unidades aqui. E aí você vai ficar com a unidade que é 1 sobre graus Celsius. E 1 sobre graus Celsius é graus Celsius a menos 1, tá bom? Então, 1,25, 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, beleza? Bom, se pedir o beta, você vai lá e multiplica esse valor por 2 e é sucesso, tá? Ou o gama multiplica por 3. Aqui eu vou deixar uma questãozinha para você treinar em casa, tá bom? É uma questão que caiu no ITA, que fala sobre uma projeção de uma ponte, que ela tem aí um comprimento de 2 km e tem um certo coeficiente de dilatação aí, né, do tipo linear, e a gente quer descobrir de quanto vai ser a variação, né, dessa ponte aí que vai ser esperada. Muito cuidado que essa temperatura está indo de menos 40 Fahrenheit para 110 Fahrenheit. Vou dar só o bizu aqui, ó, de menos 40 Fahrenheit para 110 Fahrenheit, tá bom? Essa variação aqui está sendo como é de menos 40 para 110, está variando em 150 Fahrenheit. E se você assistiu a nossa aula lá de termometria, a gente viu que variação de temperatura em Fahrenheit é 1,8 da variação da Celsius. Se você tem uma variação de 150, quando você jogar aqui, você vai conseguir descobrir o valor da variação em Celsius, vai colocar na equação lá do ΔL, L0 alfa Δθ. O ΔL é o que você quer descobrir, tá bom? O L0 é o tamanho inicial que tem ela, 2 km, passa para a meta, tá bom? Esse alfa aqui é o coeficiente que ele te deu, de 12 vezes 10 a menos 6. E o Δθ é de 150 dividido por 1,8, porque você já vai ter passado esse valor para Celsius, respeitando, né, esse grau Celsius a menos 1 aqui. Se esse carinha aqui fosse Fahrenheit a menos 1, aí você poderia usar o 150. Mas como aqui está grau Celsius a menos 1, então você tem que dar um destaque e ter cuidado na conversão da unidade de temperatura, tá bom? Bom, espero que você tenha compreendido o conteúdo de hoje. Um beijo para você, tá bom? Se cuida, continue focado nos seus estudos. Até breve. Tchau, tchau. Beijo.